Raphaël, avec nous ce soir au phare, un groupe spirit de Rouen, pour nous accompagner dans ce travail d'étude de Paul et Étienne, donc travail qu'on est en train de défricher, et que toi, pour toi c'est un chemin que tu as déjà beaucoup pratiqué, donc merci de nous guider dans ce chemin-là. Bom, Fábio, eu quero agradecer a você, a todos que estão presentes, né? Aqueles que porventura vão assistir depois também, provavelmente vai ficar gravado, né? E dizer que é sempre uma emoção e uma alegria muito grande poder falar do livro Paulo Estevam, né? Oui, donc moi je voudrais remercier le groupe. Hein. Je sais que ça va être sûrement enregistré ce qu'on fait ce soir, et je voudrais dire que c'est toujours une joie très grande que de pouvoir parler de Paul et Étienne. E o que a gente vai tentar fazer é sempre trazer elementos que complementem tudo que vocês têm estudado, tudo que vocês têm aprendido ao longo desses meses, né, com a obra Paulo Estevam. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter des éléments qui vont venir compléter, apporter des compléments à tout le travail que vous avez fait pendant ces mois autour de Paul et Étienne. Porque o livro, ele é uma preciosidade tão grande que ele vai muito além dos escritos de uma história. Ele fala de geografia, ele fala literalmente da história, ele fala de religião, ele fala de espiritualidade, ele fala de perdão. Existem, só que nós já catalogamos, mais de 150 assuntos diferentes no livro Paulo Estevam, né? Que poderiam ser temas aí de seminários, de palestras. Oui, donc on va essayer d'aborder les différents thèmes de ce livre qui est tellement riche. Donc il parle d'histoire. Diz de novo os temas aí que eu não vou conseguir dizer todos. Donc il parle d'histoire, il parle de pardon. On a déjà listé plus de 150 thèmes différents a partir de Paul et Étienne. E o que a gente vai tentar fazer hoje, né, fazendo aí uma recapitulação do início da obra, é falar sobre a cidade de Corinto, a parte histórica, geográfica, para a gente entender uma cidade que vai ser tão importante para a obra inteira. Donc aujourd'hui, pour revenir sur le début de l'œuvre, je vais vous parler de Corinthe, parce que c'est quelque chose qui va être déterminant pour toute la suite de l'œuvre. E a gente vai começar falando da parte geográfica de Corinto, não é? Ela é localizada até hoje numa região conhecida como Acaia, um estado grego, não é? Donc je vais commencer par l'aspect géographique de Corinthe, qui se trouve dans la région de l'Achaie, qui est un état grec. E naquela época, desde aquela época, Corinto estava situado numa região muito estratégica, porque tem 2 portos em Corinto que ligam as principais regiões ali da Grécia. Donc Corinthe se trouvait à l'époque dans une position très stratégique, puisque la ville a 2 ports. E por ser uma região estratégica, ali era muito bem visto pelos romanos. Até então era uma cidade grega que não era dominada pelo Império Romano. Donc c'est une ville qui était tellement stratégique qu'elle était très bien vue par les Romains, qu'elle intéressait beaucoup les Romains e que jusqu'alors n'était pas dominée par eux. A cidade ainda não estava dominada pelos romanos. Não estava dominada pelos romanos. Isso a gente está falando de mais ou menos 200 anos antes de Cristo para trás. Ok, donc environ 200 avant Christ, la ville n'était pas encore sous domination romaine. E dentro desse interesse romano, não é? Comandante de Roma na época, um cônsul romano chamado Lúcio Múmio, também conhecido como Licínio Minúcio, ele decide então juntar ali 20 mil homens, o que para a época era muita coisa, e invadir a cidade de Corinto. Ok, donc
À l'époque, un consul romain, donc appelé Lucius Mummius ou encore Licinius Minucius, a été envoyé avec 20 000 hommes pour envahir, donc pour occuper la ville de Corinthe. Então, liderados por esse general, eles invadem Corinto no ano de 146 a.C. Donc, avec ce général, ils envahissent Corinthe en l'année 146 avant Christ. E então, foi uma das maiores catástrofes da época. Estima-se que morreu em torno de 1 milhão de pessoas nessa investida de Roma. Ça a été une des plus grandes catastrophes de l'époque. On estime que sont mortes. Quantas pessoas? Cerca de 1 milhão de pessoas. Environ 1 million de personnes sont mortes pendant cette prise de Corinthe. E aí a maioria desses mortos foram crianças e mulheres. Os homens, apesar de muitos terem morrido, muitos foram poupados para se tornarem escravos romanos. Donc beaucoup d'hommes sont morts pendant cette guerre, mais une grande partie ont été épargnés pour devenir des esclaves romains. Par contre, les femmes et les enfants, eux, ont été tués. E aí Corinto literalmente se tornou uma cidade fantasma por 100 anos, por 102 anos. Ela não foi habitada, não é? E ela era só comandada mesmo ali e vigiada pelo exército romano. Et donc Corinthe est devenue une sorte de ville fantôme pour une période de 102 ans, donc où on n'y trouvait plus que les occupants romains. E aí no ano 44 a.C., liderados aí pelo grande imperador Júlio César, ele investe muito dinheiro e reconstrói Corinto. Et donc en 44 avant Christ, Jules César investit donc lourdement sur la ville de Corinthe et la reconstruit. E ela volta a ser a joia da Acaia, não é? Volta a ser uma cidade muito importante, com muitas riquezas, mas com uma característica única de Corinto, que foi conhecida como a cidade perdida na área sexual. Donc Corinthe reconstruite redevient le bijou de l'Achaie, donc une ville qui a néanmoins une particularité, c'est que c'est une ville appelée une ville perdue sur le plan de la sexualité. E aí dentro desse contexto, né, a sexualidade era muito desenfreada em Corinto, porque como foi uma cidade dominada, existia ali pessoas de etnias de toda parte morando naquela reconstrução. Viram que era uma prosperidade, uma oportunidade de recomeçarem a vida também na cidade reconstruída por Júlio César, e muitas pessoas foram para lá. Então, judeus, romanos, gregos, todos em busca de uma oportunidade, etnias diferentes, e obviamente, como rolava muito dinheiro também, muito comércio, tinha muito acesso à sexualidade. Donc il y a énormément de peuples et de personnes qui ont été intéressées, attirées par ces travaux de reconstruction de Corinthe. Donc on y trouvait des Romains, des Juifs, des gens de partout. Et dans ce contexte-là, donc il y avait donc cette então o que aconteceu? Esse apelo da sexualidade, como é que é? Prostituição, não é isso? Sim, até para complementar esse contexto, Fábio, existia em Corinto, eles construíram em Corinto propositalmente, para a sexualidade ser um atrativo, o maior templo da história romana dedicada à deusa Afrodite, que era a deusa da sexualidade, a deusa do amor. Okay. Donc, dans cette ville, la sexualité est devenue un thème central. Et pour développer ce sujet, à Corinthe a été réalisé le plus grand temple d'Aphrodite, donc dédié à cette déesse de l'amour. Só dentro do templo da deusa Afrodite, senão de acordo com as informações que a gente tem históricas, né? Inclusive essa foi uma pesquisa que eu fiz em campo, em Corinto, com pesquisadores locais. Existia sempre pelo menos 1.000 prostitutas, 1.000 mulheres que se prostituíam dentro do templo.
Ok. Donc ça, c'est une recherche que j'ai eu la possibilité de faire sur place avec des chercheurs locaux. Et donc, on dit qu'il y avait 1000 femmes qui se prostituaient dans ce temple. E então, a esse respeito, né, não só dentro do templo havia prostituição, mas haviam as casas de prostituição e milhares de pessoas que se prostituíam principalmente perto dos portos de Corinto. Donc, en plus de ce temple, il y avait aussi les maisons de prostitution et aussi les milliers de personnes qui se prostituaient autour des ports, des deux ports de Corinthe. E talvez por isso, né, Paulo tenha falado mais tarde, quando ele vai a Corinto e ali ele edifica uma igreja, ele falava que dos pântanos nasciam os lírios mais belos, né, quando ele resolveu fundar uma igreja em Corinto. Et c'est peut-être pour ça que Paul disait, lorsqu'il a décidé de fonder une église à Corinthe, que c'est à partir des marais, c'est dans les marais que peuvent naître les plus belles fleurs. E então a sexualidade era um grande atrativo, além da possibilidade de ganhar dinheiro naquela cidade. E sobre isso, Emmanuel faz um comentário muito legal também no início do livro Paulo Estevam, Donc, que eu vou ler. donc il y avait donc cet attrait du gain d'argent à travers la sexualité à Corinthe. Et Emmanuel a fait des commentaires très intéressants par rapport à ça que je vais vous lire. Eu vou ler então aqui o Emmanuel, tá? Eu vou lendo por trechos e você vai traduzindo, acho que fica melhor. Je vais lire par des petits bouts pour la traduction. Obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem na grande maioria dos seus habitantes. Donc, peut-être du fait de sa très grande hétérogénéité, la ville de Corinthe était devenue connue pour le libertinage de ses habitants. Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões. Donc, les Romains trouvaient là-bas un terrain libre pour leur un terrain où donner libre cours à leur passion. Entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Et il se laissait aller librement a... Pode repetir essa que eu não peguei. Sim, sim. Na verdade, ele fala de uma forma muito poética, Emmanuel, né? Então, ele faz aqui uma analogia, falando que lá as paixões encontravam um campo largo, né? E aquilo ali formava-se flores exóticas. Então, eu acho que ele faz uma analogia, né? Porque mais abaixo ele vai falar sobre o perfume dessas flores, né? Quais eram? Oui, donc Emmanuel, il compare cette liberté sexuelle à des fleurs exotiques et il va parler du parfum de ces fleurs. Il va développer plus loin quels sont ces parfums. Porque ele fala que o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. Donc il dit que le marais des misères morales exhalait une odeur nauséabonde. E aqui ele afirma que a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Et il affirme que la tragédie a toujours été le prix douloureux à payer pour les plaisirs faciles. Sim, então vejamos, o Emmanuel, ele coloca 2 ou 3 frases sobre as perdições na parte sexual de Corinto, no livro Paulo Estevam. Donc Emmanuel, il a posé 2 ou 3 phrases sur les perditions dans le domaine sexuel à Corinthe. Então, no livro Paulo Estevam, quando a gente tem a impressão que esgotou o assunto, na verdade é um convite para a gente fazer pesquisas fora da obra, para a gente entender melhor o contexto. Et donc, dans Paul et Étienne, quand on a l'impression qu'un sujet a été épuisé, en réalité, ce n'est qu'une invitation à faire des recherches en dehors du livre pour mieux comprendre son contexte. Por isso que, por exemplo, Emmanuel, no início da obra, fala que aquele romano que chegou em Corinto, o Licínio Minúcio,
o nome dele era acompanhado de sombrias tradições, né? Donc, par exemple, Emmanuel va dire que ce Romain qui a conquis la ville, donc Licinius Minicius, il dira que son nom était associé à des sombres traditions. Porque quase 200 anos antes, outro Licínio Minúcio que havia invadido, né, e devastado a cidade de Corinto. Parce qu'en effet, environ 200 ans plus tôt, il y a un autre Licinius Minucius qui était arrivé donc dans la ville et qui l'avait dévastée. E no momento, não sei se eles vão se lembrar, provavelmente sim, que o Josedebe, pai do Gesiel e da Abigail, ele está diante do tribuno romano, né, do Licínio Minúcio, e ali ele descobre que tem que sair da casa, que perde tudo. Ele vai falar algo que se remete a essa história. Et donc, quand Iosèdeb découvre qu'il va, donc il est devant les Romains et qu'il apprend qu'il va devoir quitter sa maison, quitter tout ce qu'il a, eh bien, il va évoquer quelque chose qui rappelle cette histoire. Que ele fala, por exemplo, ele fala mais ou menos assim: vocês não se envergonham de tudo que vocês já fizeram com as nossas mulheres e com as nossas crianças? Então ele estava relacionando a essa invasão em que todas as crianças e mulheres foram mortas, né? Cerca de 1 million de pessoas. Donc il va se référer à cet événement de l'invasion en disant mais vous voyez tout ce que vous avez fait à nos femmes et à nos enfants. E aí por isso que a gente vai passando a compreender melhor outros trechos da obra quando a gente situa-se em Corinto, no início e depois também com a chegada de Paulo em Corinto na segunda viagem. Donc c'est comme ça que la compréhension de Corinthe, de ce que représente Corinthe, aide à comprendre l'œuvre. Donc le début du livre, mais aussi plus tard lorsque Paul y revient. Por exemplo, no momento em que Estevão encontrava-se na prisão com a irmã. Par exemple, quand Étienne se trouvait en prison avec sa sœur, ele pediu para que ela não esquecesse de dos conselhos que a mãe havia dado para eles. Il avait demandé à ce qu'ils n'oublient pas un des conseils que leur mère leur avait donné. Que eles deveriam ter uma vida sem manchas. Qu'ils devaient avoir une vie sans tache. E ele disse isso para a irmã, sabendo que no dia seguinte ele e o pai poderiam ser mortos ou presos e ela ficar sozinha nessa cidade. Il a dit ça à sa sœur, tout en sachant que le lendemain, même son père ou eux-mêmes pourraient être tués. E quando o pai morre e o Estevão é preso, ela é levada para fora daquela prisão por romano. Et quand le père meurt et que Étienne reste en prison, la sœur, elle est amenée hors de la prison par un Romain. E o primeiro conselho, né, que ela recebe depois desse momento pelo próprio Romano é que ela saísse imediatamente daquela região e fosse se esconder na casa de alguém. Et donc le premier conseil qu'elle reçoit en sortant de prison, c'est justement de la part de ce Romain qui lui dit de quitter immédiatement la région et d'aller s'abriter chez quelqu'un. Porque certamente se ela ficasse ali na região central de Corinto, ela sofreria abuso na parte sexual, porque era muito comum, não é, eles terem esse tipo de comportamento com as mulheres da cidade, já que a grande maioria ali das mulheres se prostituíam. Parce que si elle était restée dans la partie centrale de Corinthe, sans doute qu'elle aurait subi un abus sexuel quelconque, puisque c'était les pratiques courantes à l'époque. E eram tantas mulheres que se prostituíam naquela cidade que começou a dar muita confusão. Imagine só, você sair de casa com sua esposa, com sua filha, e ela ser confundida na rua, ou uma mulher sair sozinha, não conseguia sair, porque realmente elas eram confundidas ali na rua. Et donc, ces excès sexuels engendraient même des difficultés, des confusions, puisque quand les femmes sortaient dans la rue, elles pouvaient être confondues avec les prostituées. E então eles inventaram, né, eles sugeriram ali os romanos uma lei na cidade, que todas as mulheres que se prostituíam
deveriam raspar a cabeça. Donc, les Romains ont établi une loi dans cette ville, comme quoi les femmes qui se prostituaient devaient avoir la tête rasée, Porque era uma forma de diferenciar e poupar as mulheres que não tinham essa vida fácil. parce que c'était une façon de les différencier et aussi d'épargner les femmes qui ne menaient pas ce type de vie de toute confusion. E só lembrando o que Emmanuel fala no próprio Paulo Estevão, que a prostituição da mulher geralmente é consequência da depravação do próprio homem. Et comme dit Estevão, oui. É o Emmanuel que fala. Donc, comme dit Emmanuel dans Paul et Étienne, généralement la prostitution de la femme est le résultat de la dépravation de l'homme lui-même. E aí, dentro desse contexto, não é? Existe na carta de Paulo aos Coríntios Et dans ce contexte, il existe dans l'épître de Paul aux Corinthiens uma mensagem que muitos se confundem, não entendem e até acham Paulo preconceituoso. Donc il y a un message que beaucoup ne comprennent pas bien et qui en viennent à penser que Paul est quelqu'un qui a des préjugés. Que ele fala no capítulo 11 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Dans le Coríntios, chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, que todas as mulheres, para entrar na igreja, elas seriam obrigadas a usar o véu. il a dit que toutes les femmes pour entrer dans l'église devaient porter le voile. E as que não quisessem usar o véu eram obrigadas a raspar a cabeça. Et que celles qui ne voulaient pas porter le voile devraient se raser la tête. E aí muitas pessoas acreditam que Paulo é machista, que Paulo ele não respeita, né, a figura feminina, sendo tão duro com essas ordenações que ele deu a Corinto. Et à partir de ce texte, beaucoup de personnes s'imaginent que Paul est macho ou qui ne respecte pas les femmes, tellement sont dures ces instructions qu'il a données dans sa lettre aux Corinthiens. Mas na verdade o que ele queria é igualar, é não ter preconceito com as mulheres que se prostituíam, que eram muitas na cidade. E queria dar a oportunidade delas frequentarem a igreja. Mais en réalité, ce que Paul voulait, c'était mettre tout le monde au même niveau. Il voulait donner une opportunité aux femmes qui se prostituaient de pouvoir fréquenter l'église. Então, eu dei esse exemplo da história da cidade de Corinto, dos costumes da cidade, J'ai donc donné cet exemple de la ville de Corinthe et de ses habitudes para a gente perceber que ainda que o Paulo Estevão seja um livro muito rico, pour qu'on puisse se rendre compte que même si le livre Paul Étienne est très riche, como as informações também da Bíblia, do Velho e Novo Testamento são muito ricas, tout comme les informations de la Bible dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sont très riches, nós também precisamos buscar elementos de pesquisa para compreender melhor o que está sendo contado, o que está sendo narrado. nous avons aussi besoin d'aller faire des recherches pour mieux comprendre ce qui se raconte, ce qui est écrit dans ces livres. Um outro aspecto muito interessante, agora já fazendo uma conexão bíblica com a história, Et un autre aspect très intéressant, si on fait une connexion biblique avec l'histoire, é que Estevão, quando é apresentado na obra por Emmanuel, c'est le fait que Étienne, lorsqu'il est présenté dans cette œuvre par Emmanuel, é descrito que ele era um homem que arava a terra. il est décrit comme quelqu'un qui labourait la terre Preparando para as primeiras semeaduras. et qui la préparait pour les premières semences. E aí Emmanuel complementa falando que aquilo estava acontecendo segundo os propósitos por ele mesmo, Estevão, designados. Et Emmanuel complète en disant qu'il faisait cela selon les plans par lui-même définis. E aí no início da obra, lá no prefácio, Emmanuel fala que é necessário a gente tirar o espírito da letra. Or, au tout début du livre, dans la préface, Emmanuel dit qu'on a besoin d'extraire l'esprit du texte. Então, quando a gente vê a primeira descrição de Estevão, chamado de Gesiel nesse momento,
a gente imagina um homem no campo, trabalhando mesmo como ele estava naquele momento. Donc, quand on entend cette première description d'Étienne, qui à l'époque s'appelait encore Gésiel, on voit un homme qui travaille dans les champs. Mas essa imagem do homem do campo, naquele tempo, segundo as tradições do judaísmo, Mais cette image de l'homme qui travaille dans les champs, donc selon le symbolisme du judaïsme, oui, isso selon le symbolisme du judaïsme, significava simplicidade, humildade, né? Pobreza de espírito. cela traduisait la simplicité, l'humilité, la simplicité d'esprit. Por isso que Jesus sempre dava, contando suas parábolas, ele dava o exemplo do homem do campo. Gabriel apareceu para pastores no campo, né, para falar do nascimento de Jesus. C'est pour ça que Jésus, dans ses paraboles, parlait beaucoup de l'homme des champs, de l'agriculteur. C'est pour ça aussi que l'ange Gabriel est apparu à des bergers pour annoncer la naissance de Jésus. Então não foi por obra do acaso que o Estevão já é apresentado tendo por primeira característica a humildade, né? Donc c'est pas par hasard que Étienne a été présenté avec comme première caractéristique l'humilité. E além disso, Emmanuel fala que tudo o que estava acontecendo ali foi por ele mesmo planejado. E Emmanuel não estava falando só daquele momento que ele estava preparando a terra para semear. Estava falando de tudo que ele passaria como espírito imortal naquela encarnação. Et donc Emmanuel, quand il se référait au fait qu'il était en train de faire des travaux donc agricoles et d'ensemencement par rapport à ses propres plans, il ne parlait pas que de l'acte qu'il était en train de réaliser à cet instant précis, mais il parlait de tout ce qui allait se passer pendant son incarnation. Então a gente começa a entender a importância de ficarmos atentos a cada detalhe que a obra nos apresenta. Donc là, on commence à comprendre l'importance d'être attentif à chaque détail que l'œuvre va nous donner. Por exemplo, essa foi a primeira apresentação de Estevão. Será que a gente já parou para imaginar qual foi a primeira atitude dele vendo o pai naquela condição de espancado, né, depois de ter tomado 2 surras dos soldados romanos? Donc, on a vu cette première description, mais voyons maintenant quelle a été sa première attitude dans le livre. Est-ce qu'on s'est arrêté pour réfléchir à son attitude lorsqu'il a vu son père qui venait de se faire tabasser par des soldats romains? Então, ele não disse nada para o pai, não foi nenhuma palavra, mas ele abraçou o pai e começou a chorar junto com ele, né? Foi muito mais do que falar qualquer coisa. Il n'a rien dit à son père. Il s'est contenté de le prendre dans ses bras et de pleurer avec lui. Et ça a été beaucoup plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu dire. E aí a gente já precisa dar uma pausa e fazer uma conexão com o que Jesus ensina no maior discurso da história do cristianismo. Et ici, on doit faire une pause pour faire un lien avec l'enseignement de Jésus dans le discours le plus important de l'histoire du christianisme. Que foi as bem-aventuranças. Quand Jésus dit bienheureux ceux qui pleurent, etc. Donc tout ce passage du discours sur la montagne. Esse discurso das bem-aventuranças, Jesus fala de 7 virtudes. Donc dans ce discours, Jésus va parler de 7 vertus. A primeira é a simplicidade, quando ele fala bem-aventurados os pobres de La espírito. première, c'est la simplicité, lorsqu'il dit bienheureux les pauvres d'esprit. E a primeira descrição de Gesiel, Estevão, era o homem simples do Et campo. justement, la première description de Gésiel, c'était l'homme simple des champs. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Donc, deuxièmement, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ele vendo o pai dele chorando, ele não chorou junto e não se colocou como vítima, mas ele chorou para confortar o pai. Então ele foi um instrumento de conforto, né? Donc en voyant son père pleurer, il n'a pas réellement pleuré ensemble dans le sens de souffrir. Il a pleuré ensemble avec son père pour le consoler, pour lui apporter du réconfort.
E ele conseguiu confortar o pai sem usar nenhuma palavra articulada, mas só com a postura, né, com a Il a atitude. réussi à réconforter son père uniquement à travers son attitude, sa posture, son attitude. E aí o pai começa a fazer todas as queixas, né? Começa a se queixar de toda a covardia que ele havia sido vítima naquela manhã, sendo espancado 2 vezes. Et à ce moment-là, son père a commencé à se plaindre de toute la couardise dont il a été victime ce jour-là, où il a été tabassé à 2 reprises. E aí ele utiliza as primeiras palavras no livro, que a gente também precisa estar atento. Et là, Ele fala 2 là palavrinhas, vont donc surgir les 2 premiers mots de Gésiel dans ce livre, 2 petits mots que é coragem, pai. qui sont courage, père. E aí a origem da palavra coragem, ela tem um significado vindo do latim, que nos fala sobre agir com coerência, agir com coração. Et donc, l'origine latine du mot courage, c'est agir avec cohérence, agir avec le cœur. Então ele não incentiva o pai à revolta, ele não incentiva o pai à raiva, ao revide, né? Donc, il n'encourage pas son père à la révolte, il n'encourage pas son père à se venger, à rendre les coups. Então ele convida o pai a manter-se equilibrado, a ser coerente, a agir com sentimento diante de um problema que ele estava passando. Donc, il invite son père à être équilibré, à agir avec des bons sentiments par rapport à ce problème qu'il était en train de traverser. E a terceira bem-aventurança vem nos falar sobre bem-aventurados que são mansos. Et le troisième point, c'est bienheureux ceux qui sont doux. E aí, no decorrer da história, vocês vão se lembrar que o pai começa a falar sobre injustiça, que ele, a família e o povo judeu era vítima há tanto tempo. Et dans le déroulement de l'histoire, le père va se mettre à parler d'injustice, donc des injustices vis-à-vis du peuple juif dont qui subissaient depuis tellement de temps. E então, o pai falava muito em injustiça e falava em pedir aos romanos os bens que ele havia perdido há alguns anos atrás. Donc son père voulait beaucoup la justice et par là retrouver les biens que les Romains lui avaient confisqués quelques années en arrière. E Estevão falava para eles confiar na justiça de Deus, mas o pai não queria confiar, queria fazer a justiça se cumprir. Et Étienne lui disait de faire confiance à la justice divine, mais le père, il ne voulait pas faire confiance, il voulait que la justice terrestre soit faite. E então o filho o propõe para eles lerem os escritos sagrados, que é onde está a verdadeira justiça, né? E eles tinham acesso ao Velho Testamento. Et donc là, le fils propose qu'ils lisent les Écritures sacrées, puisque c'est là où on trouvait la véritable justice. Et le texte auquel ils avaient accès à l'époque, c'était l'Ancien Testament. E o pai aceita, porque era o costume da época, e abre ali o livro de Provérbios. Donc le père accepte, car c'était la coutume, l'habitude de l'époque, et ils ouvrent donc dans le livre de Proverbes. E ali sai a seguinte mensagem: Filho meu, Et là, ils trouvent ce message: Mon fils, não rejeites o corretivo do Senhor, ne rejette pas la correction que te donne le Seigneur, porque Deus repreende o filho que ama. car Dieu punit le fils qu'il aime, Assim como o pai ao filho que quer bem. comme le père vis-à-vis de l'enfant qu'il aime bien. Então imagine só, ele estava procurando uma forma de ser injustiçado aos olhos do mundo, e a mensagem veio falar de uma justiça maior que estava tutelando todos nós. Donc, vous voyez qu'il voulait se présenter comme quelqu'un qui était victime d'injustice, et en fait, le texte vient parler d'une justice plus grande qui règne sur nous tous. O pai não compreendeu, porque mesmo assim ele foi reclamar. Le père n'a pas compris, puisque malgré tout, il est allé se plaindre.
E Estevão compreendia, por isso que a gente já pode fazer a relação com a quarta Et bem-aventurança. Étienne, lui, comprenait. Et c'est pour ça qu'on peut faire le lien avec le quatrième point. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. E essa é uma das propostas da doutrina espírita, falar da justiça divina, explicar as questões quando não são explicadas nessa vida, não é? É com uma visão muito mais ampla. Et là, c'est bien un propos de la doctrine spirit, c'est donc d'expliquer les choses au-delà de cette vie seulement, mais avec un regard beaucoup plus large. E então a gente acompanha a história, ele reclamando, perdendo todos os bens, colocando fogo na propriedade do vizinho, o romano. Donc on va voir le déroulement de l'histoire, donc il va perdre tous ses biens, il va mettre le feu à la propriété de son voisin romain. E aí, naquele momento, não foi um simples incêndio, né? Foi um incêndio que matou pessoas, que devastou realmente a propriedade vizinha. Et c'était pas un incendie quelconque, hein, c'est un incendie dans lequel des gens sont morts et qui a dévasté la propriété du voisin. E a gente encontra novamente o Estevão arriscando a própria vida para ajudar a apagar aquele incêndio. Et là, on va retrouver à nouveau Étienne qui va risquer sa propre vie pour essayer d'éteindre cet incendie. E aí, dentro desse contexto, a gente já consegue observar uma outra bem-aventurança. Et c'est dans ce contexte qu'on va pouvoir voir le point suivant. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Et bienheureux les miséricordieux, parce que ils atteindront la miséricorde. Porque ser misericordioso é fazer o bem com aquele que não nos quer bem muitas Parce vezes. qu'être miséricordieux, c'est faire le bien à ceux qui ne nous veulent pas du bien souvent. Porque ele não ajudou a apagar o fogo de um vizinho simplesmente. Parce qu'il n'a pas fait que d'aider à éteindre le feu chez un voisin, Mas um vizinho que algum tempo atrás tinha prendido o pai dele, mais c'est un voisin qui, peu de temps après, avait emprisonné son père, que havia roubado grande parte da propriedade da qui família, avait volé une grande partie des biens de la famille, que foi responsável pela morte da mãe de Estevão e qui a Abigail, été responsable de la mort d'Étienne et d'Abigail, e ele arriscava a própria vida para não deixar-se perder aquela il propriedade. risquait sa propre vie pour ne pas laisser cette propriété se perdre. E aí então no dia seguinte, aliás, na mesma noite, aquela família é presa por aquele crime do incêndio. Et cette même nuit, toute la famille est emprisonnée suite à ce crime, à cet incendie. E em um momento específico, dentro daquele encarceramento, ele abraça Abigail e começa a conversar com ela. Et dans un moment précis de cet emprisonnement, il va embrasser sa sœur Abigail, il va commencer à discuter avec elle. E mesmo sem saber que Jesus já tinha passado na terra, ele começou a falar de Et Jesus. même sans savoir que Jésus était déjà passé sur la terre, il va se mettre à parler de Jésus, Falando que ele acreditava na vinda do Salvador, en disant qu'il croyait en la venue du Sauveur, que ia reestabelecer todas as coisas na qui terra, rétablirait toutes choses sur la terre, que daria paz aos tristes, levantaria os oprimidos, qu'il apporterait la paix aux tristes et qui relèverait les opprimés, que tomaria com amor todos que sofriam de abandono do coração, qui prendrait avec amour tous ceux qui souffraient de l'abandon du cœur, e que ensinaria com o próprio exemplo o que era o amor, et il enseignerait avec son propre exemple ce qu'était l'amour, ce qu'est l'amour, a caridade, a justiça e o la perdão. charité, la justice et le pardon. E aí a gente começa a imaginar como que um homem que não conhecia Jesus, que não cruzou o caminho de Jesus, em simples palavras consegue definir como seria a doutrina do Cristo. Et là, on conçoit comment un homme qui ne connaissait pas la doctrine de Jésus, en quelques mots, arrivait quand même à définir la doctrine du Christ. E aí a gente percebe que em dado momento ele cumpriu
Nesse momento, aliás, ele cumpriu uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Et donc, à ce moment-là, on réalise qu'il a accompli encore un autre point, qui est bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. E então a gente vê que, mais uma vez, ele seguia as bem-aventuranças na ordem exata, sem ainda ter conhecido o Evangelho. Et là encore, on voit qu'il avait suivi donc toutes ces béatitudes dans leur ordre exact, alors même qu'il ne connaissait pas l'Évangile. Porque ele tinha o Evangelho na Il alma. avait Né? l'Évangile dans l'âme. E vocês devem se lembrar também, quando ele foi preso e ele estava naquela embarcação romana, Et il faut vous rappeler aussi, quand il a été emprisonné et qu'il se trouvait dans cette galère romaine, a postura dele fez com que ele ganhasse a simpatia dos outros escravos e também dos romanos. sa manière d'être a fait gagner la sympathie des autres esclaves, mais aussi des Romains, Fazendo com que não houvesse conflito entre eles. en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre eux. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Então a gente percebe que ele cumpre todas as 7 virtudes das bem-aventuranças sem ainda ter chegado na casa do caminho. Donc on comprend qu'il a réalisé les 7 vertus des béatitudes, alors même qu'il n'était pas encore arrivé à la maison du chemin. E aí a gente vai compreender melhor 2 outros acontecimentos na vida de Ça nous Estevão, permet de mieux comprendre 2 autres événements de la vie d'Étienne que já não estão no capítulo 1º e 2º, que a gente recordaria hoje, qui ne sont pas dans les chapitres 1 et 2 qu'on est en train d'aborder plus particulièrement aujourd'hui, mas que a gente vai citar rapidamente para fechar a linha de raciocínio. mais qu'on va quand même citer rapidement pour conclure sur ce thème. O primeiro aspecto é quando ele se encontra com Pedro e é curado por Pedro na casa do caminho. Le premier aspect, c'est quand il rencontre Pierre et qu'il est guéri par lui dans la maison du chemin. E ali então Pedro apresenta para ele o Evangelho de Et là, Mateus. Pierre lui présente l'évangile de Matthieu. Emmanuel falou que ele não leu, ele devorou o Evangelho. Emmanuel a dit qu'il n'a pas lu, il a dévoré cet évangile. Mas quando ele chega no capítulo 5º de Mateus, ele desaba em pranto compulsivo, em choro Mais compulsivo. quand il arrive au 5e chapitre de Matthieu, il se met à pleurer compulsivement. Porque, na verdade, o capítulo 5º fala sobre as Parce que bem-aventuranças. c'est justement le chapitre qui parle des béatitudes. E Emmanuel faz um comentário muito sutil naquele momento, Et Emmanuel fait un commentaire très subtil à ce moment-là. dizendo que o choro dele era por ter percebido Il dit que ses pleurs, c'est du fait d'avoir aperçu que tudo que ele havia passado e a forma que ele tinha agido diante do problema estava em concordância com os ensinos de Jesus. c'est ça, il a réalisé donc que tout ce qu'il avait vécu et la façon dont il s'était positionné était en concordance avec les enseignements de Jésus. E um pouco mais adiante da Et história, un peu plus en avant dans l'histoire, quando ele é recebido no mundo espiritual pelo próprio quand il est Cristo, reçu dans le monde spirituel par le Christ lui-même, Emmanuel descreve que havia um coral no mundo espiritual cantando para Estevão. Emmanuel décrit une chorale dans le monde spirituel qui chante pour lui. E Emmanuel descreve qual era a música que aquele coral cantava para Et Estevão. Emmanuel dit quelle était la chanson chantée pour lui à ce moment-là. Que eram as bem-aventuranças. C'était justement les béatitudes. Então a gente percebe que nada que tem no livro Paulo Estevão é por obra do acaso, não é? Tá tudo amarrado. On comprend que tout ce qui se trouve dans Paul et Étienne est relié. Rien n'est par hasard. E o que a gente vai tentar fazer nesses nossos encontros C'est mensais ce qu'on va essayer de faire dans nos rencontres mensuelles. será trazer esses elementos que vão complementar, de certa forma, o entendimento que vocês têm tido. Ce sera d'apporter des éléments qui vont compléter ok,
Os elementos que vont complementar tudo isso que vocês têm estudado e C'est ça, compreendido. on va apporter des éléments pour compléter ce que le groupe a pu comprendre et étudier au fil des semaines. E que o maior convite da obra Paulo Et la plus Estevão grande invitation de Paul et Étienne, é a gente compreender o Jesus Cristo real, c'est de comprendre le Jésus-Christ réel, sem os sans les dogmas, dogmes, sem interpretação sans literal, interprétation littérale, mas o Jesus da essência, mais l'essence de Jésus, que fez com que esses primeiros cristãos acreditassem tanto naquela ce verdade qui a fait que ces premiers chrétiens ont cru si fort en cette vérité que eles entregavam a própria vida pela causa do qu'ils Evangelho. donnaient leur propre vie pour la cause de l'Évangile. E a gente espera que o livro Paulo Estevão, o estudo da obra Paulo Estevão, Et on espère que l'étude de Paul et Étienne nos façam pessoas diferentes, pessoas fera de nous des melhores. personnes différentes, des personnes meilleures. Que esse é o primeiro e maior objetivo do livro, né? Nos transformar em seres humanos Parce que ça, melhores. c'est le premier et le plus grand objectif du livre, qui est de nous transformer en des personnes meilleures. Sim. E se o José, o Tiago, ou você mesmo, Fábio, quiser fazer alguma pergunta agora, alguma colocação, fiquem à vontade. Alors, qui est-ce qui a une question? Moi, je n'ai pas de questions à proprement dites, mais je voulais remercier déjà. Je voulais remercier Raphaël pour cette présentation. Então, o Tiago, ele disse que não tem nenhuma pergunta específica, mas que ele queria agradecer por essa apresentação. Eu que agradeço, Tiago, pela oportunidade e espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Pelo menos para que vocês fiquem um pouco mais curiosos e possam entender a importância também de estudar essas entrelinhas, né, do Paulo Estevão. Oui, c'est vrai que il y avait beaucoup de messages entre les lignes, comme il dit, et que parfois on comprenait pas certaines choses, en tout cas pour ma part. Et là, il a éclairci certains messages auxquels je pensais sans vraiment très comprendre. Então o Tiago estava dizendo que ele percebeu que havia muitas sutilezas no livro, que ele não entendia todas e que teve muitas coisas que tu trouxe aí que ajudaram ele a entender melhor o livro. Sim. E Emmanuel, ele é justamente isso, Tiago. Quando a gente acha que ele encerrou o assunto, ou quando ele não falou muito bem falado, ele na verdade está pedindo a gente para, olha, busca elemento aqui, pesquisa isso que eu disse, que você vai conhecer alguma coisa mais profunda a esse respeito. Oui, donc Emmanuel, c'est vraiment ça. Quand on a l'impression qu'il passe un peu vite sur un sujet, qu'il ne développe pas trop, c'est parce que c'est un point où il nous invite à faire des recherches, parce qu'on est sûr d'y trouver beaucoup d'autres choses encore. Eu tenho uma pergunta. Sim, Fábio. Então, o Licínio Minúcio, eu vi então o nome dele, né? Como é que é? Depois de Cristo, mas aquele primeiro que invadiu Corinto, ele se chamava também Licínio. Eu dei uma pesquisada, eu achei o nome de Múmio, né? Mas eu não sabia que ele se chamava também Licínio. Donc, je vais juste, je vais traduire la pergunta primeiro. Donc, je disais que je savais que Licinius Minucius, c'était le nom donc de ce Romain qui gérait Corinthe donc après Jésus, mais je ne savais pas que l'envahisseur 200 ans plus tôt s'appelait du même nom. E, inclusive, o próprio Emmanuel, quando vai falar pela primeira vez de Licínio Minúcio, fala que o seu nome era carregado de sombrias tradições. Et justement, Emmanuel, quand il parlera pour la première fois de ce nom, il dira qu'il était chargé de sombres traditions.
E é interessante a gente fazer também uma pequena analogia. Existe um outro romance de Emmanuel chamado Há 2000 anos, On Fábio, peut faire une analogie avec un autre roman d'Emmanuel qui s'appelle Il y a 2000 ans. que também no primeiro capítulo, quando ele conta a história, começa a contar a história do senador Públio Ou Lentulus, dans le premier chapitre, quand il parle de l'histoire du sénateur Publius Lentulus, ele fala que Públio Lentulus era a reencarnação do seu avô. Não é? Ele conta ali que ele tinha alguns sonhos, il dit que Publius Lentulus était la réincarnation de son grand-père. Et donc il va raconter ça en disant que Publius faisait des rêves. e não foi por acaso que ele faz essa comparação também dos dois licínios minúsculos, né? Que pode se tratar também de um processo Et reencarnatório. c'est pas par hasard qu'il va parler de ces deux Licinius Minucius en suggérant sans doute que c'était un processus de réincarnation. E por mais que o Licínio Minúcio do Paulo Estevão era um cara muito cruel, Et même si Licinius Minucius d'un Paul Étienne était quelqu'un de très cruel, ele não era tão cruel como aquele primeiro que matou 1 milhão de pessoas, il né? n'était sûrement pas aussi cruel que le premier qui a tué 1 million de personnes. Por isso que a ideia da reencarnação é sempre entender que está todo mundo em evolução. E por isso que a gente não pode julgar o erro de ninguém. C'est pourquoi l'idée de la réincarnation, c'est de comprendre qu'on est toujours en évolution et qu'on ne doit pas juger les erreurs des autres. Moi, j'aurais peut-être des questions. Une question par rapport à un moment du livre. Então, ele tem uma pergunta em relação a um certo momento do livro, a época do livro. Non, un fait en fait, quelque chose qui s'est passé et que je me pose la question et du coup je voudrais comprendre un peu pourquoi ça se Alors, répète. vas-y, raconte. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai oublié le prénom, c'est comment elle s'appelle la fille, j'ai oublié. Abigail? J'ai oublié Abigail, merci. J'avais un trou de mémoire. Et donc, pourquoi elle tombe malade après que le premier moment, enfin la première galère de sa famille, puis ensuite quand elle voit son frère mourir. A pergunta do Thiago é saber por que Abigail ficou doente duas vezes. Uma primeira vez quando morreu o pai e uma segunda quando morreu o irmão. Olha, é muito difícil a gente diagnosticar qual era o problema de saúde da Abigail. Inclusive, a segunda dificuldade dela levou ela a óbito, né? Donc, Mas, c'est difficile de dire quelle était la maladie exacte d'Abigail, surtout que cette seconde maladie l'a amenée à mourir. mas a primeira, sem dúvida, foi mais um processo emocional de luto, né, que o corpo acaba sentindo. La première fois, c'était sans doute un processus de deuil qui s'est répercuté sur le corps. Ela já havia perdido a mãe muito jovem, muito Elle avait déjà criança. perdu sa mère en étant petite. Ela presenciou o pai sendo assassinado na frente dela de forma Elle a bruta. été témoin de l'assassinat brutal de son père devant elle. Ela viu o irmão sendo espancado também, sendo preso, se tornando um Elle a escravo. vu le frère se faire tabasser, être mis en prison et réduit en esclavage. E isso, obviamente, causou um impacto ali na saúde mental dela, psicológica e espiritual, que refletiu no corpo, né? Et tout ça a forcément impacté sa santé mentale et psychologique et a impacté son corps. Assim como aconteceu durante o apedrejamento de Estevão, ela certamente abaixou ali a imunidade dela diante de uma cena tão grave, né, tão triste. Tout comme au moment de la mort d'Étienne, quand elle a vu une scène si grave, si triste de cette lapidation, cela l'a impacté. E aí a gente entende que o escândalo há de acontecer, mas aí por quem seja esse meio de um escândalo, né? Ela precisava passar por aquilo. Oui, donc on comprend que le scandale, il peut arriver,
mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Hein. E dia antes dela morrer, ela recebeu a visita de Estevão no quarto dela. Un jour avant de mourir, elle a reçu une visite d'Étienne dans sa chambre. E Estevão trazia um recado de Et Jesus, Étienne apportait un message de Jésus, dizendo que ela também deveria estar no mundo espiritual para que eles colaborassem com a transformação de Paulo. qui disait qu'elle aussi devait se trouver dans le monde spirituel pour qu'ensemble, ils collaborent à l'amélioration de Paul. Então, ainda que ela tivesse esses desgastes aqui na Terra, esses problemas, e com isso o corpo sentisse, no segundo momento ela realmente tinha que vir a óbito, né, para continuar vivendo no mundo espiritual e ajudando Paulo de lá. Donc, même si il y avait cette usure physique et morale sur la terre, il fallait qu'elle désincarne pour venir aider Paul de l'autre côté. Bom, então nós estamos fazendo perguntas que não são só dos 2 primeiros capítulos, né? Sim, mas não é problema Mas não. é que a gente viu que o Gesiel prometeu que ia encontrar a irmã, que vimos que isso era muito importante para ele, mas ele, quando chegou na casa do caminho e se restabeleceu, o primeiro impulso dele não foi procurar a irmã. Então, será que foi inspiração, que ele sabia que não era o momento certo? Só vou traduzir então a pergunta, né? Donc, une autre question du groupe, c'est que Gésiel avait promis de retrouver sa sœur dès qu'il le pourrait. On savait que c'était quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et pourtant, lorsqu'il arrive à la maison du chemin et qu'il se rétablit, son premier acte, son premier geste ne va pas être d'aller chercher sa sœur. Para te responder essa pergunta, eu quero primeiro narrar uma informação de Chico Xavier sobre Estevão. Donc, pour répondre à cette question, je voudrais tout d'abord raconter une information de Chico Xavier sur Étienne. Uma vez Chico disse que houveram 4 espíritos que vieram exclusivamente ajudar Jesus na aurora do cristianismo. Donc un jour, Chico Xavier a dit qu'il y a 4 esprits qui sont venus exclusivement pour aider Jésus dans les débuts du christianisme. Além de todos os apóstolos que vieram e contribuíram, esses 4, eles eram espiritualmente mais evoluídos do que qualquer outro que estava na Terra naquele momento. Donc, au-delà des apôtres, ces 4-là étaient plus évolués que n'importe quelle autre personne qui se trouvait sur Terre à ce moment-là. Isabel, que era prima de Maria de Nazaré, Isabelle, la cousine de Marie de Nazareth, o seu filho João Batista, Jean-Baptiste, Maria de Nazaré, a nossa Mãe Marie Santíssima, de Nazareth, la Sainte Mère, e Estevão. et Étienne. Durante o Paulo Estevão, agora na segunda parte, vocês vão perceber que no mundo espiritual, Dans Paul Étienne et maintenant dans la seconde partie du livre, vous allez vous rendre compte que dans le monde spirituel, Estevão tinha contato direto com Étienne Jesus avait un Cristo. contact direct avec Jésus. O que muitas vezes nem sempre Abigail tinha, que Paulo geralmente não tinha, mas ele tinha Ce constantemente. qui, bien des fois, Abigail n'avait pas, ce que Paul souvent n'avait pas, mais que lui, Étienne, avait en permanence. Por isso que antes dele conhecer o Evangelho na Casa do Caminho, ele já vivia o C'est Evangelho. pour ça qu'avant de connaître l'évangile dans la maison du chemin, il vivait déjà l'évangile. Então Estevão já era íntimo de Jesus antes mesmo dele renascer na Donc, Terra. Étienne était déjà dans l'intimité de Jésus avant même d'être réincarné sur terre. Então depois que ele chega na Casa do Caminho, ele só redescobre isso, e eu creio que a partir dali a mediunidade também dele eclode. Donc Expande. quand il arrive dans la maison du chemin, il ne fait que de redécouvrir l'évangile et je pense qu'à partir de là, sa médiumnité va s'élargir. E a gente percebe isso nas próprias curas que ele passou a fazer na Casa do Et Caminho. on voit ça à travers les guérisons qu'il va opérer dans la maison du chemin. E
Provavelmente por isso ele tinha fé, tinha certeza que em algum momento ele reencontraria a irmã, porque Jesus estava acima de Et c'est tudo. probablement pour ça qu'il avait la foi et qu'il avait la certitude qu'à un moment, il retrouverait sa sœur, car Jésus était au-dessus de tout. Obrigado. E foi o que de fato aconteceu, né? Mesmo que fosse no final da vida, ele teve aquela oportunidade de Et reencontrar a c'est ce qui irmã. s'est réellement passé, puisque même si ce n'était qu'à la fin de sa vie, mais il a quand même eu l'opportunité de retrouver sa sœur. E a preocupação dele com Abigail era real, porque ele faz uma pergunta para ela: minha irmã, com quem te deixarei? Et sa préoccupation envers sa sœur était bien réelle, puisque il lui a posé la question, ma sœur, avec qui je te laisserai? E ela então olha para Saulo e fala: esse é Saulo, meu noivo. Et là, elle se tourne vers Saul et lui dit, voici Saul, mon fiancé. E ele então fala para a irmã: que o Cristo os Et abençoe. donc, il dit à sa sœur, que le Christ vous bénisse. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o Saul fim. doit être quelqu'un de bon, puisqu'il a défendu Moïse jusqu'au bout. Quando conhecer Jesus com o mesmo amor, servi-lo-á. Et quand il connaîtra Jésus, il le servira avec le même amour. Então foi esse, né, o reencontro dos Donc, dois. ça a été celui-là, celle-là, la rencontre des deux. Respondido, meu amigo? Respondido, sim, senhor. Je voudrais savoir pourquoi Yosedeb a réellement continué dans sa première intention de se venger, alors que la Bible disait vraiment qu'il devrait, qu'on doit accepter ce qui nous arrive, parce que ce sont des bénédictions qui sont à venir, des leçons à apprendre, alors que lui-même a enseigné à ses enfants d'apprendre à écouter, à respecter ce qui est écrit dans la Bible. Então, já que Yosedeb era um homem tão espiritualizado, que ele conhecia o ensinamento da Bíblia, que mostrava que tudo que vem para nós é um ensinamento, né, é algo de bom que vem para nós. Então, por que ele não conseguiu seguir até o fim esses preceitos? O Yosedeb é um cara que a gente precisa respeitar muito, acima de tudo, né? As primeiras descrições que Emmanuel faz sobre ele, a postura dele como pai, até suprir na ausência da mãe, é impressionante, né? De tão positivo. Yosedeb, c'est quelqu'un qu'on doit respecter énormément, parce qu'il a énormément de qualités et il faut voir tout ce qu'il a pu faire en l'absence de sa femme, de la mère des enfants. Um homem trabalhador, Un honesto, homme travailleur, honnête, ensinava os filhos o valor do trabalho, levava a religião para os il filhos, enseignait à ses enfants la valeur du travail, il leur apportait la religion, supria a ausência da esposa, dando aos filhos também o carinho, o afeto, o acolhimento que todo mundo il precisa. compensait l'absence de la mère en donnant toute la tendresse et la présence dont tout le monde a besoin. Um homem que viveu a vida inteira dando esses Un homme exemplos, qui a né? passé sa vie à donner ces exemples. Então a gente poderia, obviamente, entender um momento de deslize, de erro dele, o cara que foi oprimido a vida inteira, Donc on peut comprendre ce moment d'égarement de quelqu'un qui a bien agi toute sa vie, mas a gente pode também compreender, Tiago, não afirmar, mas uma on hipótese, peut comprendre et faire l'hypothèse, hein, sans certitude, que ele poderia estar até passando por algum processo de desgaste natural do psiquismo dele, né, das questões psiquiátricas, pela idade, pela qu'il pourrait velhice. même avoir un trouble psychiatrique ou d'usure mentale tout simplement du fait de sa vieillesse. Por isso que a gente não pode julgar a atitude dele, que a gente não sabe o que ele estava passando no C'est pour ça íntimo, qu'on ne né? peut pas juger son attitude parce qu'on ne sait pas ce qu'il vivait au fond de lui. Mas o que a gente sabe é que realmente é um cara Mas o que extraordinário. sabemos
mais ce que nous savons, c'est que vraiment, c'est un homme extraordinaire. Obrigado. Por nada. Então, lembrei de mais uma pergunta aqui do Sim, pessoal. vamos lá. Vamos embarcar Então, nessa. é que assim, a gente foi comentando muita coisa sobre o judaísmo, os belos ensinamentos do judaísmo, e aí vem então essa pergunta, né? Então, por que os judeus de Paulo e Estevão não aceitaram Jesus como sendo o Cristo tão esperado? E por que houve essa divisão tão, esse antagonismo tão forte entre os pró e contra Jesus? Donc, Na verdade, a religião na época, ela já havia... Sim, sim. Então, donc la question qui se posait dans le groupe, c'est de savoir pourquoi, alors que le judaïsme développe tant de thèmes merveilleux, tant de sagesse, donc pourquoi certains vont accepter Jésus et d'autres pas comme étant le Christ attendu, et pourquoi il y a un antagonisme si fort entre ceux qui sont pour et contre Jésus. Vamos lá. Naquele tempo, a religião, ela já havia se desviado muito da essência do judaísmo, né? Eles valorizavam muito mais o exterior do que o interior. À cette époque-là, la religion s'était déjà beaucoup éloignée de l'essence du judaïsme et on donnait plus de valeur à l'extérieur qu'à l'intérieur. E de repente o Messias prometido era um homem que caminhava descalço, com pessoas tão simples vindas da Galileia. Et tout d'un coup, le Messie promis était quelqu'un qui marchait pieds nus avec des gens venus de Galilée. Aqueles que tinham na religião uma forma de ganhar dinheiro com a fé dos outros se incomodaram com Ceux isso. qui, à travers la religion, gagnaient de l'argent à travers la foi des autres, ceux-là, ils ont été troublés par ce Messie. Inclusive, um dos episódios que mais contribuíram para a prisão e o martírio de Et un des Jesus épisodes qui a le plus contribué à la prison et au martyre de Jésus, foi quando ele expulsou os vendilhões do c'était templo. quand il a expulsé les marchands du temple. Aqueles que comercializavam e ganhavam dinheiro com a fé do Ceux próximo, né? qui faisaient du commerce et qui gagnaient de l'argent à partir de la foi de leur prochain. Então eles interpretavam de forma equivocada e com interesse próprio os escritos sagrados para receber benefícios. Ils interprétaient de façon erronée et en fonction de leurs propres intérêts les Saintes Écritures de manière à avoir des profits personnels. Por isso que o evangelho entrava de uma maneira mais fácil no coração dos Et c'est pour sofredores. ça que l'évangile rentrait plus facilement dans le cœur de ceux qui souffraient, Dos pobres, dos les oprimidos pauvres, les opprimés, e até mesmo dos judeus, quando esses estavam passando por algum sofrimento com um filho, com algum problema de saúde, aí eles recorriam a et Jesus. même les juifs, au moment où ils passaient par des problèmes de santé, par des difficultés, à ce moment-là, ils allaient chercher Jésus. E até hoje isso não é muito Et diferente. jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. A gente geralmente procura o Cristo no sofrimento. Maintenant, on va chercher Jésus lorsqu'on est dans la souffrance. E existem muitos dentro do catolicismo, dentro do movimento protestante, dentro do Et ça se espiritismo, passe dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans le spiritisme, que desviam a mensagem essencial da doutrina de Jesus. qui détournent le message essentiel de la doctrine de Jésus. Para satisfazer os interesses Satisfaire próprios. nos propres intérêts. Então, por isso que naquele tempo, assim como hoje, o evangelho ele é mais belo nos dias de sofrimento para aqueles que estão passando realmente por C'est pour ça provações. qu'avant comme aujourd'hui, l'évangile il est plus beau
aux yeux de ceux qui passent par des souffrances et par des épreuves. E o próprio Paulo é o maior exemplo, né, dessa pergunta do Tiago. Enquanto estava tudo muito bem para ele, era difícil ele aceitar Et Jesus. Paul, c'est le plus grand exemple par rapport à cette question de Thiago. Tant que tout allait bien pour lui, il avait beaucoup de difficultés à accepter Jésus. Mas quando ele passou por todo aquele sofrimento, todas as provações, a perda de Abigail, a morte de Estevão, que machucou a consciência dele, ele viu que tinha necessidade de algo mais Et na quand il est vida. passé par toutes ces épreuves, par la mort d'Étienne, la perte d'Abigail, il a compris qu'il avait besoin de quelque chose d'autre dans sa vie, quelque chose de plus. A aparição de Jesus em Damasco para Paulo foi a gota d'água. Ele interiormente já estava precisando daquela transformação. L'apparition de Jésus à Paul à Damas, ce n'était que la goutte d'eau. Intérieurement, il était déjà prêt à cette transformation. Então a gente realmente precisa aprender a se aproximar de Jesus também nos dias que estão bons para a gente, os dias bons, né? Não só nos dias de Donc nous sofrimento. devons apprendre à nous rapprocher de Jésus dans les bons jours et pas seulement dans ceux de souffrance. Perfeito, eu quero agradecer a paciência, né, o carinho. Falar que esse primeiro, talvez até o segundo, a gente ainda vai adaptar, né? A gente vai sentir qual é a melhor forma de levar o estudo, mas dizer que para mim é um orgulho, uma honra muito grande poder estar aqui, Fábio. Donc un grand merci. Donc on va encore s'ajuster, s'adapter, peut-être pour la prochaine fois. Mais je voulais dire que pour moi c'est une joie et une fierté d'être ici avec vous. E ao longo das semanas, né, todas as dúvidas que vocês forem tendo, pode me passando também, que a gente aproveita para trazê-las no Tout au próximo long estudo. de la semaine, tout au long des semaines, n'hésitez pas à me faire passer vos questions parce qu'on va essayer d'apporter des réponses à la prochaine étude. E muito obrigado ao Tiago, ao José, ao Fábio e a todos que vão assistir aí Et posteriormente. un grand merci à tous qui ont participé avec nous et à tous ceux qui vont voir cette vidéo par la suite. E que Jesus possa estar presente aí nos lares de todos Et que vocês. Jésus Muito puisse obrigado. être présent dans tous vos foyers. Un grand merci.